Bem-vindo a mais um episódio de Biopilates Deep Dive. Hoje quero levá-lo a uma exploração profunda da bicicleta unilateral e de tudo o que este movimento revela sobre a estabilidade pélvica. Falaremos sobre o papel fundamental dos músculos estabilizadores profundos, o funcionamento do psoas maior e menor, as características dos músculos esqueléticos voluntários e como cada variação do exercício transforma de forma sutil as forças que atuam sobre o corpo. Quando observamos a bicicleta unilateral no reformer, pode parecer apenas um exercício de pernas, mas por trás desse gesto aparentemente simples, existe uma mecânica refinada e precisa, onde cada detalhe importa. Este movimento desafia o corpo em dois planos simultaneamente. No plano sagital, envolve flexão e extensão do quadril e do joelho, bem como tendências de anteversão e retroversão pélvica. No plano frontal, testa a capacidade da pelve de permanecer perfeitamente horizontal, sem inclinação nem rotação, apesar da assimetria de apoio. Cada vez que uma perna age, gera um momento articular que a pelve precisa absorver e neutralizar. A exigência é dupla: produzir movimento com fluidez e manter uma base sólida. Para compreender como isso é possível, é preciso recordar o que define um músculo esquelético. Um músculo esquelético é voluntário, está ligado ao esqueleto por tendões e responde a comandos nervosos conscientes. Possui três propriedades principais: a excitabilidade, capacidade de reagir a um estímulo nervoso; a contratilidade, faculdade de gerar tensão e produzir movimento; e a extensibilidade e elasticidade, que permitem alongar-se e retornar ao comprimento inicial após a contração. A composição das fibras é determinante. Algumas são lentas, tipo 1, especializadas em resistência e contrações tônicas. Outras são rápidas, tipo 2, capazes de produzir movimentos potentes e explosivos. Essa combinação confere aos músculos versatilidade e adaptabilidade. Entre os músculos envolvidos na bicicleta unilateral, o psoas maior ocupa um lugar especial. É um músculo profundo e potente que conecta diretamente a coluna lombar ao fêmur. Origina-se nos corpos vertebrais, discos intervertebrais e processos transversos de T12 a L5. Desce atravessando a pelve e se une ao ilíaco para inserir-se no trocânter menor do fêmur. Sua inervação provém dos ramos ventrais das raízes lombares de L1 a L3, às vezes L4. Esse trajeto explica por que ele influencia tanto a mobilidade do quadril quanto a estática pélvica. Sua contração flexiona o quadril, mas também traciona a pelve para frente, podendo causar uma anteversão se não houver equilíbrio com os estabilizadores do tronco. O psoas menor, quando presente, é mais discreto. Existe apenas em parte da população. Nasce geralmente de T12 e L1 e insere-se na linha pectínea e na eminência iliopectínea. Seu papel motor é limitado. Atua como modulador postural. Tensiona a região anterior da pelve, influencia a lordose lombar, mas não possui a força do psoas maior. Podemos considerá-lo um estabilizador secundário, um assistente silencioso que refina a posição sem comandar o movimento. O que torna esses músculos tão importantes no exercício da bicicleta unilateral é a dupla função, motor e estabilizador. Quando o psoas maior se contrai concentricamente para flexionar o quadril, participa do movimento da perna, mas, ao mesmo tempo, aplica uma força sobre a pelve e a coluna que precisa ser controlada. No plano sagital, isso pode aumentar a lordose lombar. No plano frontal, uma contração assimétrica pode elevar a pelve de um lado, causando obliquidade ou queda contralateral, o chamado pelvic drop. A chave é antecipar e equilibrar esses efeitos com uma coativação inteligente dos músculos profundos. Vejamos agora as 3 variações da bicicleta unilateral. Na variação com uma perna dobrada, o pé de apoio pressiona a barra enquanto a outra perna permanece em posição de mesa, tabletop. O psoas da perna elevada trabalha isometricamente para manter o ângulo reto,
enquanto o quadríceps e os extensores do quadril da perna de apoio guiam o carrinho. A pelve deve permanecer neutra e nivelada. Se o psoas do lado de apoio se ativa em excesso, ocorre anteversão. Daí a importância de ativar previamente o transverso e os multífidos para estabilizar o tronco antes do movimento. Na variação recíproca, as pernas alternam. Uma empurra enquanto a outra se recolhe e depois trocam os papéis. Isso acrescenta exigência de coordenação. Os psoas se ativam alternadamente e qualquer assimetria aparece como rotação ou inclinação pélvica. Aqui não é a força o que mais importa, mas o timing. Os estabilizadores devem antecipar. O transverso deve engajar-se antes que a perna se mova. E os oblíquos devem conter as rotações indesejadas. É uma situação onde a precisão vale mais do que a potência. Por fim, a variação com o calcanhar muda totalmente o jogo. O pé de apoio está em dorsiflexão, com o calcanhar na barra, enquanto a outra perna se estende acima. Essa simples mudança altera profundamente as alavancas. A dorsiflexão reduz o braço de alavanca anterior e diminui a ativação fásica do psoas do lado de apoio. O psoas da perna elevada trabalha mais em isometria, mantendo a perna estendida. Essa posição favorece a resistência tônica, mas exige grande coordenação dos abdutores e dos músculos laterais do tronco para evitar a inclinação pélvica. Essas 3 variações mostram a plasticidade funcional do psoas. O mesmo músculo pode atuar de forma concêntrica, excêntrica ou isométrica, como motor ou estabilizador, dependendo da posição e do apoio. Por isso, não devemos reduzi-lo a um simples flexor do quadril, mas vê-lo como um agente global da dinâmica lombopélvica. A estabilidade pélvica diante da ação dos PSOAs é, essencialmente, uma questão de coordenação neuromuscular. A ativação antecipada do transverso e do assoalho pélvico cria uma base sólida, uma espécie de cinturão natural que impede a basculação. Os multífidos adicionam estabilização segmentar, limitando as microtranslações vertebrais. Os oblíquos controlam as rotações e equilibram as forças laterais. O glúteo médio e os abdutores controlam o plano frontal, prevenindo a queda contralateral. Sem eles, a ação do PSOAS se torna dominante e o equilíbrio global se perde. É fascinante ver como a posição do pé também modifica o papel do psoas. Um apoio no antepé, em flexão plantar, aumenta o braço de alavanca anterior e exige mais trabalho do PSOAS e do reto femoral. Por outro lado, um apoio no calcanhar, em dorsiflexão, transfere parte do esforço para os isquiotibiais e reduz a anteversão pélvica. Por isso, a instrução mantenha o calcanhar relativamente imóvel é tão importante. Ela limita as variações de alavanca e protege a neutralidade pélvica. Do ponto de vista neurológico, a inervação dos psoas também explica seu papel. O psoas maior, inervado por vários segmentos lombares, possui comando rico e modulável. Pode ser recrutado progressivamente, oferecendo ajustes tônicos ou contrações rápidas conforme a necessidade. O psoas menor, inervado principalmente por L1, atua como um ajustador fino. Juntos, participam de uma rede de ajustes onde a precisão é tão importante quanto a força. O ensino deste exercício no Pilates deve enfatizar alguns princípios pedagógicos claros. Pré-ativar o abdômen inferior antes de cada empurrão, como se preparasse o terreno. Manter a pelve neutra e nivelada, imaginando as cristas ilíacas paralelas e imóveis. Observar a lordose lombar e evitar anteversão excessiva. Ajustar a posição do pé conforme o objetivo. Mais controle postural com o calcanhar, mais trabalho dinâmico com o antepé. E, se necessário, reduzir a amplitude. Um movimento demasiado amplo pode ultrapassar a capacidade de controle neuromuscular e gerar compensações. As implicações práticas são muitas. Num praticante com fraqueza dos abdutores, a variação com calcanhar é útil, mas deve ser complementada com trabalho específico de abdução para prevenir a obliquidade pélvica. Num indivíduo com hiperlordose,
A dorsiflexão e a limitação de amplitude ajudam a reduzir a tração anterior do psoas. Num atleta que busca potência, a bicicleta recíproca desenvolve o timing e a coordenação, mas exige vigilância constante quanto à neutralidade pélvica. Cada perfil exige uma adaptação, e é aí que reside a riqueza pedagógica deste exercício. A bicicleta unilateral, portanto, não é apenas um exercício de pernas. É uma verdadeira escola de controle motor, um terreno de treino para a sinergia entre mobilidade e estabilidade. Ela nos ensina que a pelve, né, longe de ser um simples suporte, é um ponto de convergência de forças, constantemente influenciado pelos músculos que a cercam e pela posição dos segmentos distais. E nos lembra que o psoas, esse músculo profundo e muitas vezes incompreendido, é ao mesmo tempo um motor essencial e um estabilizador delicado, cujo equilíbrio depende sempre do contexto global. Ao integrar esses princípios, cada repetição torna-se um trabalho de precisão. Cada empurrão é uma oportunidade de fortalecer a consciência corporal, de testar a capacidade do corpo de mover-se com fluidez sem perder o centro. Essa é, no fundo, a essência do Pilates: harmonizar mobilidade e estabilidade para criar um gesto poderoso e leve, consciente e duradouro. Obrigada por acompanhar esta imersão na estabilidade pélvica e no papel dos psoas na bicicleta unilateral. Até o próximo episódio de Biopilates Deep Dive.